Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guia Financeiro. Hoje a gente vai colocar o chapéu de consultor financeiro para bater um papo super importante sobre investimentos e planejamento patrimonial. E preparar a carteira para o futuro não precisa ser um bicho de sete cabeças, viu? O nosso objetivo aqui é pegar aqueles conceitos que parecem super complexos e deixar tudo cristalino para todo mundo. Afinal, chegou a hora de organizar o futuro de um jeito muito mais inteligente. Então, vamos direto ao ponto. O mercado financeiro adora uma sopa de letrinhas, né? Isso é fato. E quando a gente fala de previdência, aquela sigla VGBL costuma dar um nó na cabeça de muita gente, principalmente de quem está dando os primeiros passos nos investimentos. Mas afinal de contas, qual é o verdadeiro impacto dessas 4 letrinhas na hora de montar uma carteira de longo prazo? Bom, a nossa promessa para esse guia é justamente traduzir todo esse jargão num mapa super claro, tirando qualquer ansiedade do caminho. E para nossa conversa fluir super bem, a gente tem uma agenda bem definida hoje. Primeiro, a gente vai entender o porquê de ter uma previdência privada. Depois, o que exatamente é o VGBL. O terceiro passo é descobrir para quem ele é mais indicado. Logo em seguida, a gente desmistifica aquelas tabelas de tributação e, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre os custos e taxas mais importantes. Tudo passo a passo para facilitar a vida. Então, vamos lá para a nossa primeira sessão. Por que previdência privada? A fundação da segurança a longo prazo. Antes da gente começar a debater siglas, é fundamental entender o instrumento em si. As vantagens da previdência vão muito, mas muito além daquele rendimento básico. A gente está falando de um produto pensado exclusivamente para o longo prazo, sendo a opção número 1 para quem quer garantir um complemento de renda lá na aposentadoria. Mas olha, o grande pulo do gato aqui é a tal da sucessão patrimonial simplificada. Falando em economês, soa super técnico, mas na prática é literalmente revolucionário. Isso significa que, no triste caso de um falecimento, o dinheiro que está na Previdência pula toda aquela fase de inventário. Sabe aquele processo judicial demorado, cheio de burocracia, caríssimo? Pois é, o recurso vai direto para os beneficiários indicados no plano, super rápido e sem dor de cabeça. É o tipo de tranquilidade que não tem preço. Agora a gente avança para a seção 2, o que é o VGBL, decifrando as especificidades. Agora sim a gente foca nas famosas letrinhas. VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. E a engrenagem mais legal disso aqui é a seguinte: num plano VGBL, o imposto de renda é cobrado exclusivamente sobre os rendimentos. Isso mesmo, não é sobre o dinheiro todo acumulado, não. Imagina que uma quantia foi sendo depositada todo mês durante décadas. Na hora de resgatar esse dinheiro, a Receita Federal só vai morder o lucro, ou seja, só o rendimento que aquele dinheiro gerou com o passar do tempo. O capital principal, aquele suado dinheirinho que saiu do bolso para os aportes, fica ali, intacto, sem tributação na hora do saque. Essa mecânica é completamente diferente de outras previdências e é a verdadeira espinha dorsal do VGBL. Mas como a gente está aqui fazendo uma consultoria transparente, a gente precisa colocar as cartas na mesa e olhar para outras características essenciais. A gente já sabe que o imposto é só sobre o rendimento, certo? Em contrapartida, os aportes feitos no VGBL não podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda. Outra coisa maravilhosa é que não tem o tal do Come Cotas. Para quem não sabe, o Come Cotas é tipo uma cobrança antecipada de imposto que acontece a cada 6 meses e acaba corroendo os juros compostos em vários fundos por aí. No VGBL, o dinheiro cresce livre dessa mordida no meio do caminho. Por outro lado, um alerta importantíssimo. Fundos de previdência não têm a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Por isso, é absolutamente vital escolher uma instituição super sólida e confiável na hora de investir para proteger o patrimônio. Chegamos então na seção 3, para quem é indicado, encontrando o perfil de investidor ideal. No mundo dos investimentos, os produtos financeiros são como ferramentas. A melhor chave de fenda do mundo não vai adiantar absolutamente nada se o problema é pedir um martelo, não é verdade? Então a gente precisa alinhar a ferramenta ao perfil de quem está investindo. E o VGBL brilha muito em 2 cenários bem específicos. Primeiro, ele é a escolha perfeita para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda ou para quem é isento de declarar. Segundo, ele também atende super bem aquelas pessoas que até fazem a declaração completa, mas que já esgotaram o limite de dedução de 12% da renda bruta em outros planos de previdência. Se existe a vontade de investir além dessa faixa dos 12%, o VGBL é simplesmente o caminho mais natural e inteligente a seguir. Bora para a seção 4, entendendo as tabelas de tributação. É hora de navegar pelos regimes tributários. Quando o futuro virar presente e chegar a tão esperada hora de resgatar o esforço de anos investindo, como é que o leão do imposto de renda vai dar a mordida dele? Vamos tirar o mistério dessa conta.
Basicamente, existem duas formas de tributação que precisam ser escolhidas bem na hora de abrir o plano. A primeira é a tabela progressiva. Nela, a taxa cresce de acordo com o tamanho do valor resgatado. Funciona assim. Na hora do saque, 15% ficam retidos na fonte. O detalhe, e prestem muita atenção nisso, é que esse valor depois precisa ser ajustado lá na declaração anual. Dependendo da renda da pessoa, pode ser que cobre uma diferença que chega até 27,5%. Geralmente, essa tabela progressiva é mais prudente para quem tem um horizonte de tempo mais curto, de menos de 10 anos, ou para quem planeja resgatar valores menores, que acabam caindo nas faixas de isenção. Agora, as coisas ficam realmente fascinantes quando a gente olha para a segunda opção, a tabela regressiva. Essa linha do tempo é uma verdadeira aula sobre como o mercado financeiro recompensa quem tem paciência. Reparem bem no movimento dessas taxas. A alíquota começa lá em cima, beliscando 35% em resgates feitos com menos de 2 anos. Só que a cada 2 anos que passam, o imposto cai impressionantes 5%. Cai de 30% para 25%, para 20% e assim por diante. É um formato que exige um baita compromisso com o futuro, porque ele penaliza quem saca cedo demais, mas bonifica maravilhosamente quem mantém a disciplina. E aí, depois de cruzar aquela linha de chegada mágica dos 10 anos, o investimento chega nesse número aí, 10%. Para quem adora educação financeira, é uma satisfação enorme mostrar o poder desse dígito. Chegar nessa faixa mínima de imposto é o prêmio máximo por deixar os juros compostos trabalharem quietinhos, sem interrupção, por uma década inteira. E por que isso é tão legal? Porque essa taxa de 10% é uma arma formidável para construir riqueza. Para colocar em perspectiva, na grande maioria dos produtos tradicionais de renda fixa que a gente vê por aí, não importa o tempo que o dinheiro fique guardado, o piso mínimo de imposto de renda que o governo cobra é de 15%. Na tabela regressiva do VGBL, esse piso desce para 10%. Pode até parecer que 5 pontinhos percentuais não fazem tanta diferença assim, mas experimenta aplicar esse 5% sobre o montante acumulado por 20 ou 30 anos. É uma fortuna. É dinheiro que fica no bolso de quem investiu e não vai para os cofres públicos. É o poder absoluto do foco no longo prazo. E assim a gente entra na nossa última parte, a seção 5, custos e taxas importantes, onde a gente aprende a proteger o nosso investimento. Para quem está montando um projeto para aposentadoria, entender os custos é tão crucial quanto entender os impostos. É a defesa ativa do próprio dinheiro. A gente tem que saber separar o que é um custo natural do que é sinal vermelho. Por exemplo, a taxa de administração é o padrão da indústria. É o que se paga pelo serviço dos profissionais que vão gerenciar aquele fundo ano após ano. Sem problemas aí. O perigo de verdade mora naquelas taxas que a gente deve correr longe. Estou falando da taxa de carregamento, que basicamente devora um pedacinho de cada novo depósito que a pessoa faz, das taxas de entrada ou saída só para movimentar o próprio dinheiro, ou até daquelas taxas de performance absurdas em fundos que deveriam só conservar o capital. A excelente notícia é que o mercado deu uma boa amadurecida e as melhores e mais sérias instituições não cobram mais essas tarifas abusivas. Mas e se alguém descobrir que tem um plano bem antigo que está engolindo o patrimônio com taxas ruins? É aí que entra um recurso simplesmente maravilhoso, a portabilidade. Ela é literalmente a chave da liberdade na previdência privada. A regra permite pedir a transferência de todo o dinheiro de uma instituição para outra sem pagar um centavo de custo extra por isso. Isso garante que a gente sempre tem o poder de buscar condições melhores, taxas menores e fundos que rendem mais. Ninguém precisa ficar refém de um contrato ruim, não. Essa flexibilidade é garantida por lei. Para fechar esse nosso guia de hoje em altíssimo nível, fica aqui uma reflexão provocativa. Olhando para a estratégia financeira que as pessoas costumam ter, será que já existe ali uma blindagem de sucessão combinada com uma baita eficiência tributária para o longo prazo? O VGBL é muito, mas muito mais do que só um jeitinho de guardar dinheiro para a velhice. É um alicerce super robusto, feito para proteger o esforço e o suor de uma vida inteira. Entender e usar essas regrinhas a favor do patrimônio pode ser exatamente aquela peça do quebra-cabeça que faltava para garantir a tão sonhada independência financeira. E o mais importante, com muita paz de espírito. A gente espera muito que esse nosso papo sirva como passaporte para decisões incríveis daqui para frente. Um grande abraço e até a próxima!